A mumificação no Antigo Egito era um processo extremamente complexo e minucioso, composto por diversas etapas. Nesse vídeo, a gente vai explorar em detalhe as 5 principais etapas da mumificação e refletir um pouco também sobre o que elas revelam sobre a cultura e a religião dos antigos egípcios. Mas antes de falar sobre como os antigos egípcios faziam múmias, a gente precisa entender pelo menos o básico sobre por que eles faziam múmias. Se tem uma coisa que as pirâmides, os sarcófagos e os textos funerários deixam claro, é que a morte era um tema absolutamente fundamental no Egito Antigo. E grande parte dos registros que a gente tem hoje dessa civilização são exatamente imagens, escritos e artefatos relacionados a esse tema. Nesses documentos históricos fica bem evidente que os antigos egípcios não só acreditavam em vida após a morte, como eles também acreditavam que a preservação do corpo físico era indispensável para essa segunda vida. Há várias imagens que mostram a reunião do aspecto desencarnado do falecido, que era chamado de Ba, com o seu corpo físico. E há também vários encantamentos colocados nas tumbas que a gente encontra até hoje, que tinham a intenção de proteger o corpo da putrefação. E claro, a gente tem as próprias múmias também como evidências claras dessa preocupação em preservar o corpo para o pós-vida, e como a gente vai ver, o processo de mumificação era tão complexo, caro e demorado, que depois de conhecer realmente as etapas desse processo, é realmente impossível minimizar a importância que os antigos egípcios davam para essa questão da preservação do corpo para o pós-vida. Mas enfim, quais eram então as etapas da mumificação? A verdade é que esse processo variou bastante ao longo dos 3.000 anos de história do Antigo Egito, claro, e cada múmia pode ter as suas próprias particularidades, mas dá pra gente falar de pelo menos 5 etapas principais que foram praticamente universais e constantes nessa história. A primeira dessas etapas principais era a remoção dos órgãos internos. Os embalsamadores, que eram os especialistas nesse ofício, sabiam que esses órgãos eram os primeiros a apodrecer e, portanto, deveriam ser retirados o mais rápido possível para garantir a preservação do resto do corpo. Esse processo de remoção dos órgãos geralmente começava com uma incisão no lado esquerdo do abdômen, que era por onde os embalsamadores acessavam as cavidades internas. Alguns órgãos, depois de retirados do corpo, eram simplesmente descartados, mas outros eram armazenados em recipientes próprios para essa finalidade, que eram os chamados jarros canopus. Em muitos casos é interessante perceber que esses jarros faziam referência a 4 divindades específicas relacionadas exatamente aos cuidados funerários. Essas divindades eram os 4 filhos de Horus, Imseti, Api, Duamutef e Quebe-Senuef. Imseti, que era representado como uma cabeça de homem, guardava geralmente o fígado. Api, que tinha a cabeça de babuíno, guardava os pulmões. Duamutef, com a cabeça de chacal, guardava o estômago. E Quebe-Senuef, o falcão, guardava os intestinos. Depois de serem preenchidos e selados, esses jarros eram colocados no túmulo próximo à múmia para que o falecido tivesse acesso a ele caso isso fosse necessário em algum processo do mundo além. Além desses 4 órgãos, o coração também era geralmente preservado. O coração era tratado de uma forma ainda mais especial porque ele era considerado o órgão mais importante de todos, sendo responsável pela vitalidade e pela memória do falecido. Os antigos textos funerários, como os textos das pirâmides e o livro dos mortos, mencionam diversas vezes esse órgão e também a sua importância no pós-vida, como na famosa cena da pesagem do coração, que certamente você já viu por aí. Por isso, o coração era quase sempre devolvido ao corpo para ficar realmente bem próximo da múmia, dentro dela, e era protegido também por amuletos e textos mágicos. Já o cérebro, que a gente considera muito importante, era tratado de uma forma aparentemente não muito cuidadosa. Segundo os relatos do historiador Heródoto, no século V a.C., o cérebro era puxado para fora do corpo com um gancho ou uma pinça que era inserida pelo nariz do falecido. Nesse processo, os ossos nasais eram quebrados e algumas substâncias também eram derramadas dentro do crânio para fazer com que o cérebro ficasse mais líquido e dessa forma fosse facilitada a sua remoção. Bom, removidos então os órgãos, a próxima etapa era desidratar o corpo, algo que era feito usando uma substância chamada natrão. O natrão é um produto mineral composto principalmente por carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, que era encontrado naturalmente em oásis no Egito. No processo de mumificação, ele tinha o papel de retirar a umidade do corpo, desacelerando dessa forma a decomposição e servia também, de certa forma, como um antisséptico. Essa substância era colocada sobre todo o corpo e também nas cavidades internas que foram produzidas depois da remoção dos órgãos e era deixado para agir por 40 ou até 70 dias para garantir que a desidratação fosse realmente completa. O problema é que essa desidratação causada por esse processo acabava deixando a pele muito quebradiça e enrugada. E por isso, assim que o natrão era retirado do corpo, começava a terceira etapa importante da mumificação,
que era o tratamento da pele. Para restaurar a aparência natural da pele, os embalsamadores costumavam massagear o corpo com óleos, resinas e várias outras substâncias aromáticas, e entre os principais óleos que eram utilizados nesse processo estavam o óleo de cedro e o óleo de mirra, que tinham o papel de restaurar a flexibilidade da pele e restaurar também o seu brilho característico. Além disso, essas substâncias combatiam também o mau cheiro dos corpos, o que era fundamental não só para manter uma certa dignidade ali do falecido, mas também para permitir que os embalsamadores conseguissem continuar trabalhando sobre esse corpo pelos próximos dias. Feitos todos esses cuidados com a parte externa do falecido, faltava agora cuidar da parte interna, que era a quarta etapa principal da mumificação, o preenchimento da múmia. Primeiro era feita uma lavagem interna do corpo com vinho de palmeira e depois as cavidades deixadas pela remoção dos órgãos internos eram preenchidas com materiais diversos. Esses materiais variaram bastante de acordo com a época, com a região e com a riqueza também do falecido. Em alguns casos, as próprias vísceras eram embrulhadas e colocadas dentro do corpo, mas em outros casos, mais comuns, eram utilizados pacotes de serragem, palha ou resina para preencher as cavidades. E, em alguns casos mais raros também, metais e pedras preciosas poderiam ser colocadas dentro do corpo nesse processo. Mas, independente do material que fosse colocado, o objetivo principal era sempre o mesmo, que era manter a forma do corpo e evitar deformações ou até o eventual colapso total da estrutura. E aí, finalmente, após todos esses processos, eram aplicadas as famosas faixas de linho, que são uma das características hoje mais conhecidas das múmias egípcias. Essa, então, era a quinta etapa, enfaixar a múmia, e consistia em envolver todo o corpo com muito cuidado, usando essas faixas. Os embalsamadores começavam geralmente moldando os dedos das mãos e dos pés, assim como os órgãos genitais também, para garantir que essas extremidades mantivessem a sua forma original, e em seguida o corpo era coberto por várias camadas de faixas que eram fixadas com resina ou outro material adesivo. Alguns amuletos durante esse processo eram colocados também entre as camadas de linho e garantiam dessa forma uma proteção adicional, mágica, sobre o corpo mumificado. Esse processo de enfaixar a múmia, dado o cuidado e a meticulosidade com que ele era executado, poderia durar até 15 dias. Bom, e aí finalmente, depois de enfaixada, outras formas de revestimento poderiam cobrir ali o corpo, como máscaras funerárias, às vezes feitas de gesso ou às vezes feitas de metais e pedras preciosas, como a famosa máscara de Tutankhamon, e claro, também o sarcófago e a própria tumba serviriam para proteger a integridade desse corpo. Mas enfim, esse processo todo deixa bem claro o cuidado e a dedicação dos antigos egípcios na preservação do corpo para o pós-vida e também o conhecimento bastante sofisticado que eles tinham de diversas substâncias e técnicas eficazes nesse processo. Se alguém tiver alguma dúvida de que esse processo realmente funcionava, basta ver as múmias milenares que estão presentes hoje em museus do mundo todo, e constatar o estado absolutamente extraordinário da preservação desses corpos. Como sempre, as principais referências consultadas para esse vídeo estão aí embaixo na descrição. Não deixe de clicar também no gostei e deixar um comentário para apoiar o canal. E quem sabe, por que não, considere também fazer parte da nossa guilda, que é o clube de membros aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo.